Se você quer investir em fundos de investimento imobiliário bons e baratos para receber dividendos durante todo o ano de 2024, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 fundos de investimento que podem trazer bons resultados para o seu portfólio, para a sua carteira de investimento durante 2024. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você ainda não é inscrito no canal, não convido você a se inscrever agora, que eu quero que você assista esse vídeo até o final. E se ao longo desse vídeo você aprendeu alguma coisa, gostar do conteúdo, aí eu quero que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e fica ligado em todo o conteúdo que eu trago aqui 2 vezes na semana. Antes de eu estar falando para você quais são esses fundos de investimento imobiliário que podem trazer bons resultados para sua carteira, fala para mim, deixa aqui nos comentários quais são os fundos de investimento que você já tem na sua carteira. Ou então me conta quais os fundos que você está pensando em investir. Aqueles fundos que forem mais comentados aqui, eu vou fazer um vídeo específico sobre cada um para ver se vale a pena ou não você estar investindo em cada um deles. Então bora lá. O primeiro fundo de investimento que eu vou falar com você aqui no canal é o CPTS-11. O CPTS-11 ou o Capitânia Securities 2, ele é um fundo de investimento do tipo de papel, ou seja, ele investe em títulos e valores mobiliários. Aqui a gente fala principalmente dos CRIs, Para esse fundo de investimento específico, o principal investimento deles são os CRIs, que são aqueles certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, vem uma construtora, por exemplo, pega um dinheiro com esse fundo de investimento e ela financia a construção que ela vai fazer. No dia que hoje, dia 9/1 de 2024, que eu tô gravando esse vídeo para você, o valor de cada cota do Capitânia tá R$ 8,60, sendo que ele pagou 10,21% de dividendos nos últimos 12 meses. E esse fundo, ele teve uma valorização de aproximadamente 5%. Quando a gente vem para outras informações aqui, a gente vê, você consegue observar que o P sobre VP desse fundo, ele tá em 0,95. Se você já assistiu o vídeo sobre indicadores, que eu vou deixar o card aqui em cima, então um P sobre VP de valor 1 representa que o mercado está precificando aquele fundo ou aquela ação com o valor justo dela. Quando ele está menor que 1, isso significa que essa ação ou que esse fundo ele está com um desconto. Ou seja, você poderia adquirir esse ativo, esse título em uma promoção propriamente dita. O patrimônio, o valor patrimonial desse fundo, ele está em praticamente quase 3 bilhões de reais e ele tem uma liquidez diária de 6,2 milhões de reais, ou seja, para você conseguir comprar ou vender as suas cotas desse fundo de investimento é muito fácil porque ele tem uma liquidez muito alta, ou seja, sempre tem pessoas negociando esse fundo. Quando a gente fala sobre os dividendos, você vê que o último dividendo pago foi de 6 centavos e que ele vem pagando dividendos constantes ao longo de 2023, sendo que o menor valor pago foi por volta aí dos 5 centavos e o maior valor pago foi quase 9 centavos por cota que você tivesse desse fundo de investimento. Quando eu falo com você sobre o portfólio desse fundo de investimento, basicamente 61% dele está investido em CRIs, 31% está investido em outros fundos de investimento e o restante se supõe que seja uma reserva desse fundo de investimento imobiliário. Esses CRIs que esse fundo de investimento investe, 98% deles estão atrelados, indexados ao IPCA somados a uma taxa de aproximadamente 6,7%. O restante desses CRIs ele está atrelado ao CDI somado a uma taxa de 3,2%. Como eu falei para você, desses 31% aqui de fundos que esse fundo de investimento investe, 25% são lajes corporativas, 15% são mistos, quase 15% são fundos de desenvolvimento e outros 13% estão relacionados a indústrias e fundos logísticos.
O segundo fundo de investimento que eu vou falar com você é o MOLS 11, né? Ou também conhecido como MOLS Brasil Plural. Esse fundo, ele é um tipo de fundo de investimento de tijolo que está ligado diretamente ao segmento dos shopping centers. Quando a gente fala sobre o portfólio desse fundo de investimento, você vê que ele tem vários shopping centers. Por exemplo, ele tem o Campinas Shoppings, ele tem o Boulevard Shopping Feira, que está localizado na Bahia, ele tem o Shopping Madureira, localizado no Rio de Janeiro, ele tem o Shopping Tacaruna, localizado em Pernambuco, outro shopping que ele tem é o Tabuão, localizado em São Paulo, o Parque Sul no Rio de Janeiro, o Parque Lagos no Rio de Janeiro, o Maceió Shopping no Alagoas e também o Shopping Suzano em São Paulo. Um ponto que merece destaque que eu fale aqui para você é que a taxa de ocupação dos shoppings do MOL 11 é de 95%, ou seja, uma taxa de ocupação muito alta, existindo poucas vacâncias, ou seja, poucas áreas para alugar. Outro ponto de interesse também é que alguns desses shoppings, eles são shoppings únicos nas cidades que eles estão locados, né? E também a taxa de administração desse fundo de investimento é uma das mais baixas do mercado. No momento que eu estou gravando esse vídeo para você aqui, cada cota do MOL 11 ela está valendo aproximadamente R$ 118,28, sendo que o dividendo pago nos últimos 12 meses foi de 8,16% do valor de cada cota e uma valorização de 16,79% nos últimos 12 meses. O P sobre VP desse fundo de investimento ele está em 0,99, então ele está quase no preço que o mercado precifica de verdade. Esse fundo está com um pouquinho de desconto ainda, então se você comprasse agora, você ainda compraria ele numa promoção. O patrimônio desse fundo de investimento ele está em R$1 bilhão, então é um patrimônio muito interessante, com uma liquidez diária média de quase R$2 milhões. Então, da mesma forma que eu falei para você do CPTS, é muito fácil que você consiga comprar e vender cotas do MOL 11, né? Ele tem uma liquidez bem alta. Os dividendos pagos pelo MOL 11, no último dividendo pago foi de 80 centavos, né? Sendo que ele manteve isso durante basicamente o ano todo. O menor dividendo que ele pagou foi de 78 centavos e o maior dividendo foi de 85 centavos. Antes de eu estar trazendo para você o terceiro fundo de investimentos que pode trazer bons resultados para sua carteira, para o seu portfólio em 2024, eu quero convidar, se você está gostando desse conteúdo, eu convido você a deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você fica ligado todas as vezes que eu soltar um vídeo novo aqui no canal, beleza? O terceiro fundo é o BCFF11, ou o BTG Fundo de Fundos. Ele é um fundo de investimento do tipo de papel, né? Então ele investe em títulos e valores imobiliários, mas ele especificamente é um FOF, ou seja, ele adquire cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Assim sendo, ele acaba sendo um dos fundos mais diversificados que tem, porque ele investe em vários fundos de vários segmentos, né? Ele vai montando uma carteira de fundo de investimento imobiliário. No momento que eu estou gravando esse vídeo para você, o preço de cada cota do BCFF11 está em R$ 9,11, com o dividendo pago nos últimos 12 meses de 9,22% e uma valorização de aproximadamente 13% nos últimos 12 meses. Quando a gente fala sobre o P sobre VP, ele está em 0,92, então se você comprasse esse fundo hoje, você ainda conseguiria comprar ele com um certo desconto, né, porque está abaixo de 1. O patrimônio desse fundo está em quase 2 bilhões, o que é um patrimônio bem interessante, e a liquidez diária está em 3,6 milhões de reais. Então também é uma liquidez muito boa para você conseguir fazer suas negociações nesse fundo. Quando a gente fala sobre os dividendos pagos, o último dividendo pago desse fundo foi de 7 centavos, né? E você consegue ver que ele manteve esse pagamento durante todo o ano de 2023 e que inclusive em janeiro desse ano já foi pago o dividendo, né? Que também estava igual aos últimos dividendos pagos, ou seja, ele está mostrando uma certa constância no pagamento desses dividendos. Dependendo de onde você pegar para analisar esse fundo, né, o gráfico que você pegar, você vai ver que teve uma desvalorização muito grande, quase 90% aí, porque vamos colocar, a cota saiu de R$90 para R$9. Então tem uma diferença muito grande. Você vai falar, Lucas, como que eu vou comprar um fundo que desvalorizou tanto?
Calma. Acontece que esse fundo de investimento imobiliário, ele teve um desdobramento. Então antes você tinha uma cota que valia R$90 e ele passou por uma transição onde agora você teria aquela cota transformada em 10 cotas de R$9. Então o que mudou foi que agora em vez de uma você teria 10, né? Então o preço ele reduziu, mas aumentou a sua quantidade de cotas. Então essa desvalorização, ela não é real. Quando a gente vem para o portfólio, né, desse fundo de investimento, você consegue ver que ele tem um terreno também, né? Ele tem um imóvel na carteira dele e ele tem diversos fundos de investimento. Então, por exemplo, ele tem o BTCI 11, ele tem o IRIM 11, o Canip 11, entre diversos outros fundos, né? E esses fundos, eles representam 73,49% do patrimônio desse fundo de investimento. E dentro disso, o principal segmento dele está envolvido em papéis, como você pode ver aqui. Desses 73%, 39,65% é de papel. Esse fundo, ele também tem alguns CRIs, né? Como você pode ver aqui, ele tem vários CRIs de investimento e alguns fundos, inclusive, sendo que os principais indexadores desses CRIs, eles são o IPCA somado a uma taxa de 8,9%, o CDI somado a uma taxa de 2,3% e o IGPM somado a uma taxa de 7,3%. Então são rendimentos bem interessantes para esses CRIs que ele tem. O quarto fundo que eu vou trazer para você é o HGRE11, né, ou o CSHG Real Estate. Esse fundo de investimento, ele é um fundo de investimento do segmento de lajes corporativas, ou seja, eles são aqueles prédios comerciais onde existem diversas salas e várias empresas alugam essas salas para fazer de escritório. E esses contratos desses aluguéis, eles são principalmente anexados ao IGPM e ao IPCA. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, cada cota do HGRE11 está valendo R$ 133,60, sendo que o dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 7,78%, com uma valorização de aproximadamente 15,92%. Quando a gente vem e analisa o P sobre VP, vê que o P sobre VP dele está um pouquinho mais baixo que os outros, ou seja, ele está bem descontado, o que pode ser que represente, né, não é uma certeza, depende da sua análise, que é um bom preço de compra para você estar adquirindo cotas desse ativo. O patrimônio desse fundo de investimento, ele também está em quase 2 bilhões de reais, né, 1,8 bilhões de reais, com uma liquidez diária de 1,6 milhões. Então ele também é um fundo muito bom para você comprar e vender as cotas desse fundo, né? Tem bastante liquidez. Quando eu falo para você sobre os dividendos, o último dividendo pago foi de 78 centavos, né? E você vê que o menor dividendo pago no ano passado foi de 78 centavos e o máximo foi de 1,40. Esse 1,40 ele se repetiu em junho e em dezembro, né? Em dezembro, na verdade, foi 1,20, mas chegou bem próximo ali. Quando eu falo com você sobre o portfólio, né, você consegue observar que ele tem prédios em vários estados, sendo que a maioria era em São Paulo, depois em o Rio Grande do Sul, o Paraná e o Rio de Janeiro. Um ponto de atenção aqui você tem que ver em relação à vacância, né? Então a gente vê que, por exemplo, no Rio de Janeiro ele tem um prédio com vacância de 19%, em São Paulo ele tem um prédio com vacância de 100%, ou seja, não está alocado para ninguém, né? A vacância representa quantas áreas desse prédio estão vazias. Aqui a gente consegue ver mais alguns prédios, né? Por exemplo, em São Paulo tem outra torre com 54% de vacância, em São Paulo outra torre com 100%, outra com 46%, vamos ver mais para frente aqui, outra com São Paulo com 100%, outra no Rio Grande do Sul com 61% e outra em São Paulo com 66% também. Pelo que foi informado em alguns relatórios desse fundo, ele está apresentando uma taxa de vacância de 20%. Essa taxa de vacância, ela está melhorando, né? Está reduzindo, porém é uma vacância bem alta em alguns locais. Mas a tendência é que esses locais com vacância sejam alugados e que o fundo de investimento ele comece a receber aluguel desses locais alugados. O quinto fundo de investimento que eu vou falar para você é o XPLG11 ou o XPlog. O XPlog ele é um fundo de tipo de papel que atua no segmento de logística, ou seja, ele está localizado no segmento de galpão logístico. Então, por exemplo, ele tem galpões para alugar, ele investe em fundos de investimento, ele investe em ações, ele investe em CRIs, então ele investe em vários locais, né, em vários títulos, mas o principal segmento dele são os galpões logísticos. No momento que eu estou gravando esse vídeo para você, cada cota do XPLG está valendo R$ 109,90,
com o dividendo yield pago de 8,35% e uma valorização de aproximadamente 13,57%. Olhando o P sobre VP desse fundo, a gente vê que ele está em 1, ou seja, o valor dele está justo em relação ao que o mercado precifica ele, é exatamente esse preço. Dá para ver também que o patrimônio desse fundo ele está em 3,2 bilhões de reais, então é um patrimônio muito interessante. E que a margem líquida desse fundo, né, a liquidez diária, na verdade, está em 9,4 milhões de reais, uma margem líquida muito alta. Falando sobre os dividendos, o último dividendo pago por esse fundo foi de 78 centavos e quando a gente analisa todos os dividendos pagos em 2023, a gente vê que o menor dividendo foi de 74 centavos e que o maior dividendo foi de aproximadamente 79 centavos, né? Então é um rendimento bem aproximado e bem constante. Quando eu falo com você sobre o portfólio, né, ele tem uma vacância bem baixa aqui, ó, por exemplo, aqui está com 11% só de vacância, em outros locais 16%, mas representando zero em vários outros lugares. Algumas das empresas que alugam esses galpões, né, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a Via Varejo, depois a gente vê várias vacâncias em zero, ou seja, está tudo alugado. Outra empresa bem interessante também aqui, nós temos a Renner. E como você consegue ver, a vacância desse fundo ela é muito baixa, né, aqui a gente tem mais 24%, mas é uma vacância bem baixa. Aqui eu mostrei para você 5 fundos de investimento que estão sendo negociados muito próximos ao valor justo, segundo o que o mercado estabelece, né, ou até mesmo bem abaixo disso. Então poderia ser um cenário de desconto, né, onde você adquiriria fundos de investimento imobiliário por um preço abaixo do que eles realmente valem, e são fundos de diversos setores. Então com todos esses fundos você conseguiria diversificar a sua carteira, né, se você comprasse um de cada um. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Se você gostou desses fundos de investimento, deixa seu comentário aqui embaixo. Fala para mim qual fundo de investimento você tem na sua carteira, qual fundo de investimento você está querendo comprar. Vamos fazer a análise desses fundos de investimento juntos, ver se compensa, se não compensa, chegar numa análise crítica e vamos em busca da sua educação financeira, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau!